Oi, 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 gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso estudo continuado do livro Memórias de um Suicida, uma obra da Ivone do Amaral Pereira, psicografada por ela e ditada pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que, para quem não lembra ou não assistiu os vídeos anteriores, Camilo, ele é um espírito que viveu com este mesmo nome. No primeiro vídeo a gente fala sobre isso, no primeiro vídeo do estudo. Ele viveu em Portugal, ele realmente era um escritor, um romancista renomado e bem condecorado, que acabou recorrendo ao suicídio por problemas que ele estava tendo. Então ele relata toda essa experiência dele neste livro com o auxílio da Ivone e de alguns outros espíritos que auxiliaram esta obra, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, que se intitula De Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. E antes de mais nada, como sempre, vamos fazer a nossa prece. Então, quem quiser fechar os olhos para agradecermos a Cristo, assim como a sua Imaculada Mãe, Maria de Nazaré, que tanto trabalha junto com a sua legião de servos no plano espiritual, na busca pela salvação e pela redenção dos espíritos que cometeram este ato de desespero, tentando sanar as suas dores. Que este nosso momento de estudo seja um momento de reflexão e que a gente consiga extrair o máximo possível para levar, primeiro, para nós mesmos e segundo, para sermos luzes na vida de quem esteja precisando. Que assim seja. É isso então, gente, vamos lá. Camilo começa falando então, para quem não se recorda, no último vídeo, né, recapitulando, eles finalizaram o trabalho mediúnico, né, que eles estavam lá no centro espírita, naquela arquibancada, fazendo o trabalho numa sessão mediúnica, os espíritos suicidas estavam acompanhando. Então Camilo começa dizendo o seguinte: nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo na espiritualidade, permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser uma viagem a empreender excessivamente dificultosa para um grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, nas quais apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Então aqui Camilo começa dizendo que eles não retornaram ao plano espiritual, eles ficaram por aqui no plano material, porque era uma distância, né? Não só pela distância, mas era um trabalho muito moroso entre ir e vir com uma legião tão grande de espíritos suicidas, tendo que ter orquestrado todo um planejamento de proteção desses espíritos para o ataque de alguns outros espíritos que queiram assim o fazer, ou por espíritos fugirem, enfim, né, por um processo logístico, acabaram, então, nesse caso, como em muitos outros, durante o decorrer do tempo em que precisaram recorrer a esse tipo de trabalho, ficando no plano material e não retornando ao hospital. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores, poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos. Todos nós somos energia, nós somos aquilo que nós pensamos e emanamos, né? Então, ainda que fossem espíritos mais centrados, eles poderiam sofrer e se prejudicar com a energia desses espíritos suicidas, que poderiam acabar interferindo de uma maneira errada ou de uma maneira prejudicial espíritos encarnados, ainda mais uma quantidade tão grande de espíritos suicidas, bem como o oposto também. Alguém com uma energia também perturbada poderia perturbar ainda mais todos aqueles espíritos que ali estavam tentando se purificar, tentando se modificar, né, ou aprender algo com isso. Então, eles não poderiam ter contatos com pessoas encarnadas assim, né, de uma forma muito simples. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e, por assim mesmo, submetidas a regras muito severas de conduta, o que
impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena. Eles não poderiam ter o livre-arbítrio de ir e vir, eles eram prisioneiros, né, deles mesmos, na verdade, mas eles estavam em um processo de reeducação. Então, eles estavam reclusos, como se fosse da sociedade em si, por esse momento em que eles precisavam se refazer suas energias, suas forças, por conta do ato que acabaram cometendo, né? Éramos então conduzidos a locais pitorescos nos arredores de povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens, como bosques amenos, prados ensobrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes, onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso e invisível a olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores. Eu amo a forma que Camilo escreve, é lindo, é poético a forma que ele... Para quem gosta de literatura, é assim, não tenho o que dizer. Mas então, né, referente ao tema que a gente está tratando aqui, eles então iam para locais isolados, onde não tinha o contato humano, onde poucos humanos iriam, poucos encarnados iriam, e lá eles levantavam como se fosse uma aldeia espiritual, um campo de emergência, algo assim, para ficar o tempo necessário, né? Profundas elucubrações então dilatavam o nosso raciocínio, diz Camilo. E quando ele fala isso, ele quer dizer que ao final de todas as reuniões mediúnicas que eles participavam, todo aquele trabalho da administração do evangelho, dos estudos que fazem, o próprio trabalho em si, as vivências que eles têm, ao retornar para essa aldeia, nós sabemos que o espírito ele não descansa, ele não dorme, ele repousa os necessários, como esses alguns desses espíritos que precisam do repouso para refazer as energias, mas não é um descanso como dormir que nós temos aqui, porque o espírito ele não dorme, né? Mas ainda assim eles retornavam após o trabalho e aí eles ficavam em um processo de reflexão, em um processo de absorver todos os conhecimentos que eles estavam sendo apresentados, seja de forma verbal ou seja no que eles estavam vendo também, né? Não raramente nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, os médiums, os doutrinários, os evangelizadores cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíram para o alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência, ampliavam explicações a respeito da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Então, eles ministravam pela doutrina espírita de quem eles eram afiliados, esses médiuns, doutrinas cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência invisível, transformaram-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade, com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos graças ao conhecimento superior que tinha a vida e dos destinos humanos. Após o sono, esses médiums que, para a gente relembrar, eles eram médiums que foram escolhidos a dedos pela sua evolução moral. Esse trabalho ele necessitava de médiums com uma evolução moral um pouco mais elevada do que a maioria, que já tivessem aprendido o que é o amor fraternal, o que é se doar pelo próximo, o que é se vigiar, que tivessem um passinho à frente da maioria das pessoas que nós inclusive conhecemos hoje. E aí ao repousar o corpo o espírito, né, desses médiums, eles iam até a aldeia para continuar o trabalho que estavam fazendo lá, agora de forma consciente, né, de uma forma consciente para o espírito e inconsciente para o ser encarnado ali, né? E aí eles falavam sobre a doutrina espírita, sobre o que Kardec tinha trazido até então, né? E eles falavam bastante e deixavam os espíritos ainda mais maravilhados. E aqui no final, Camilo inclusive diz, né, que eles estampavam o céu que traziam em si
em si mesmos graças aos conhecimentos superiores que eles tinham da vida. E nós temos que fazer um parênteses que conhecimentos superiores não necessariamente quer dizer seres superiores, né? O Espiritismo, ele nos trouxe, diferente de qualquer outra doutrina, religião, enfim, ele nos trouxe lições do além-túmulo, lições que a gente ainda não sabia, que eram desconhecido. Então, quando nós paramos de pensar somente nessa experiência corpórea e pensamos como em um todo, como uma experiência imortal, né, como várias vivências, como o que eu vou encontrar depois daqui, nós pensando como um espírito eterno, conseguimos suportar com resiliência todo e qualquer tipo de problema que tenhamos nessa encarnação. Porque, olha, todos nós estamos em um mundo de provas e expiações. Todos nós, qualquer um de nós, está passando por dores, tormentos e sofrimentos que justamente fazem com que o nosso espírito cresça, com que a gente continue na marcha evolutiva, né? Nós ainda não temos o depuramento moral e intelectual, mas principalmente moral, para viver em um mundo feliz onde não haja provas e expiações. Porque se assim o fosse, nós iríamos nos acomodar, nós não iríamos prestar a caridade. Somente quando nós entendermos, na verdade, o que é se doar ao próximo com toda a vontade do seu ser, quando nós entendermos o que é isso, é que nós vamos estar aptos a talvez adentrar um mundo feliz. Porque no mundo feliz, o trabalho que é feito justamente é um trabalho em prol do próximo. Aqui nós trabalhamos muito a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Tudo gira ao redor de nós, em todos nós, né? A maioria das coisas na nossa vida giram ao nosso redor, como se fôssemos o centro do universo. E isso não ocorre em um mundo feliz, porque quanto mais elevado nós formos, mais nós entendemos que nós somos pequenos e temos que nos fazer pequenos, né? Quanto mais elevado nós somos, mais vergonha temos de nossos atos egoístas. Em um mundo feliz, então, nós não somos o centro, e sim o trabalho é feito em prol do próximo. E isso a gente consegue ter uma noção na Revista Espírita de 1858, se eu não me engano, é no mês de agosto, onde um espírito vem falar sobre o planeta Júpiter e como são os moradores e o que fazem, enfim. E lá a gente tem uma noção de que os moradores deste planeta, muitas vezes maior que o nosso em relação a tamanho, né? E também em relação à evolução, os moradores desse planeta, então, eles trabalham em prol dos menos favorecidos e num contexto geral, não só no planeta deles, mas em outros, assim como o nosso também. Mas vamos continuar aqui o nosso tema, né? Expunham então, cheios de eloquência, os ardores das adversidades com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os abismávamos e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que eles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que não lhe respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprouvesse, esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único, em plena juventude, a rima e doçura da sua viuvez e da velhice. Enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio, ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertava os primeiros arroubos no coração, pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações e todos estamos sofrendo. Eu, Ariane, passo pelos meus problemas. Divaldo Franco passa pelos problemas. Assim, é até ridículo querer comparar eu com o Divaldo, mas assim, os expoentes, né? Haroldo Dutra, Chico Xavier, qualquer expoente, qualquer trabalhador espírita, por mais que se dedique, né, está no mundo de provas e expiações, tendo que passar por alguma prova, alguma expiação, quando não mais que uma, né? Quando não mais que 10, talvez. Mas todos nós estamos aqui justamente no mesmo barco, né? E ser espírita e ter um conhecimento não nos faz com que não tenhamos que passar pelos dissabores. Algumas pessoas acham que
por se dedicarem ao próximo, por fazer caridade, precisam de um acolhimento de Deus, precisam que Deus faça algo, precisam ser protegidos, mas a gente tem que entender que todos nós precisamos levar a nossa cruz e o nosso fardo, todos nós temos que carregá-la, né? Então a gente nunca pode pensar em fazer algo de caridade, em se dedicar ao evangelho, em se dedicar ao cristianismo, à doutrina espírita, ou o que quer que seja, esperando que a nossa vida ou o nosso fardo se torne mais leve, porque não será mais leve. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltados confiantes para o seio amorável de Jesus. E é através disso, é através da fé, é através de realmente pôr-se no lugar de Cristo, de entender o tamanho da missão que ele teve, o tamanho das dores que ele teve, simplesmente para nos ensinar que deveríamos, pelo menos, sentir vergonha de reclamar dos problemas em que estamos passando, que na maioria das vezes não são tão dolorosos quanto aquilo que Cristo passou. Então deveríamos sim ter vergonha, né? E aprender a suportar com um pouco mais de fé e esperança no que virá. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecesse de parte a parte, tanto dos médiuns quanto dos espíritos, como vice-versa. Tínhamos licença para seguir os médiuns, né, em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, uma vez que, arraigados no insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Todos eles ainda estavam no seu íntimo carregados de egoísmo. O ato de suicídio é um ato de egoísmo para com quem está cometendo, porque não está pensando no sofrimento que vai causar aos demais e somente no seu sofrimento, né? E aí eles todos carregados com egoísmo não conseguiam entender como que alguém pode se dedicar tanto e sem esperar nada em troca, simplesmente pelo um amor fraternal que ainda desconheciam, né? Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança porque eles eram escolhidos a dedos, de acordo com a sua evolução moral, e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Então imagina, gente, enquanto desencarnar, enquanto em desdobramento, o nosso espírito ele pode prestar e se comprometer com trabalhos tão lindos e a gente não ter essa consciência, porque a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira natureza é espiritual. Isso aqui é como se realmente fosse aquela Matrix que as pessoas falam. Isso aqui é ilusório, né? Porque é uma vida só, das milhares que já tivemos e das milhares que ainda vamos ter. É uma das poucas vidas, das muitas vidas, aliás. Então, nós podemos, ainda que não conscientes disso, ser vinculados, assim, ok, não, talvez não a maioria de nós, porque precisa de um compromisso muito grande, um comprometimento muito grande, mas esses espíritos, por exemplo, eles eram vinculados, algum deles, à Legião dos Servos de Maria, eram como se fossem funcionários, pelo seu comprometimento, né? Então, é lindo pensar que ainda que nós não sejamos conscientes aqui, nessa Matrix, nessa encarnação, o nosso espírito ainda assim continua o seu progresso aos passos de lá e de cá. Nós caminhamos um pouco lá e um pouco aqui, ainda que a gente não tenha essa consciência, essa recordação. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico, que experimentavam sobre os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que iniciaram, ou seja, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto em núcleo que pertenciam. Então, se eles eram comprometidos com o espiritismo e com a missão que abraçaram para si, obviamente eles iriam toda semana a essas sessões, mesmo eles não estando conscientes de todo o trabalho enorme que estavam fazendo por lá.
Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, ou seja, enquanto eles estavam dormindo, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10, ou mesmo em número menor, poderia associar-lhes no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes, em prol da causa imposada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que os mentores da legião tomassem parte na comitiva. Então, esses espíritos, eles iam a locais para poder trabalhar, para poder auxiliar o próximo, continuando aquele compromisso no amor fraternal. Os suicidas poderiam seguir eles, acompanhar para continuar aprendendo ainda mais, desde que os mentores desses médiums aqui estivessem organizando este trabalho, que fosse algo planejado e organizado, e desde que os mentores da Legião dos Servos de Maria fossem juntos também. Então, eles iam em pequenos grupos divididos daí, né? Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais no silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos, desesperançados e tristes no piedoso interesse que lhes ministrassem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes de que eram fecundos depositários. O intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até a prostíbulos, pois entendiam com seus guias que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. Então, durante a noite, muitas vezes, em desdobramento, o que eles faziam era ir em hospitais, em locais onde existiam pessoas com muito sofrimento, encarnadas com muito sofrimento, e eles ficavam ali ao redor, falando palavras de consolo e dando bom ânimo. Mesmo que a pessoa não escutasse, o seu espírito acabava absorvendo aquela energia, né? E além disso, eles também prestavam, né, o passe, né, essa troca de fluido magnético para conseguir que o corpo astral do espírito também tivesse um refresco para continuar a carregar a sua cruz, continuar a sua luta. E é incrível o quanto a gente pode pensar isso, os espíritos fazem desencarnados não, os espíritos fazem desdobramento. Mas a gente pode pensar também que além de fazer esse tipo de auxílio em desdobramento, ao nosso redor existem muitas pessoas que, enquanto nós estivermos acordados, conscientes, nós podemos sim servir, nós podemos sim ser um consolo a mais. Basta que a gente se comprometa. Ao nosso redor existem muitas pessoas que precisam da nossa caridade moral, e essa caridade moral às vezes não requer nem que seja um contato físico, não requer nem um simples abraço. Às vezes a gente se prostrando com amor em escutar e emanando energia para a pessoa, uma energia de fraternidade, né, de consolo, de amparo, a pessoa recebe. Tudo que nós emanamos, as pessoas recebem. E ainda que a gente não possa estar presente, né, essa caridade de escutar, ser ouvido e mandar uma energia de amor fraternal, simplesmente por querer o bem do próximo, né, no intuito mais puro que isso possa parecer, a pessoa acaba recebendo do outro lado, independente de onde esteja, né? Então nós podemos sim fazer a caridade a todo instante. A todo momento Deus coloca pessoas ao nosso redor que nós podemos servir, né? Prestar um auxílio. E esse é o tipo de pensamento que nós precisamos ter. Onde e como eu posso servir as pessoas ao meu redor, né? Quando a gente fixar e ligar esse botãozinho de serviço na nossa cabeça, tudo que nós olharmos, nós iremos olhar com olhos de como nós podemos auxiliar, como eu consigo dar o meu melhor, como eu consigo servir e ser como Cristo foi, né? Ou pelo menos tentar. De outras vezes solicitavam a nossa cooperação no empenho de consolar grandes e infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cuja tendência para o desânimo e desesperação poderia tornar-se fatal. E era então que emprestávamos a nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar na sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. E isso é lindo, é lindo. É uma tecla que eu sempre bato. Todos nós podemos ser úteis. A gente acha que às vezes, eu vou deixar para fazer alguma coisa pelo próximo, uma caridade,
e coloca algum entrave para deixar para quando tiver isso, ou ser isso, ou puder isso, aí sim eu vou fazer. Mas, gente, todos nós temos algo para oferecer. Esses espíritos suicidas, eles ainda estavam envoltos do seu próprio egoísmo, mas ainda assim a espiritualidade usou da história deles, do que eles encontraram após o desencarne, que eles encontraram no Vale dos Suicidas, todo o sofrimento que passaram, a espiritualidade usa disso para refazer e servir de ânimo e de alerta para os que estão tentando. Então, se a gente olha o quão lindo é espíritos podendo fazer o bem sem mesmo ter instrução, né? Ter instrução entre aspas, assim, mas sem mesmo ter a pretensão desse amor fraternal. Mas estão conseguindo auxiliar, porque depende de cada um de nós. Obviamente, espíritos não tão depurados, eles precisam ser direcionados a isso. Mais espíritos que já compreenderam essa lição conseguem não só fazer, como direcionar outros espíritos ao auxílio, que não existe caridade maior do que essa. Né? Além de você fazer algo, você auxiliar aquele que ainda não consegue também fazer. Porque esse ato de caridade não vai fazer bem só pra gente, mas vai fazer bem para quem recebeu e para quem conseguiu também fazer a caridade em si. Então, que a gente consiga sempre educar o nosso olhar a entender aonde nós conseguimos servir e como nós conseguimos ajudar os nossos irmãos que ainda não conseguiram ter essa compreensão de serviço, de necessidade, de utilidade, como nós podemos auxiliar os nossos irmãos a igualmente também doar um pouco de si, mesmo sem ter consciência de que está doando um pouco de si. E aí continua aqui. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora ao passo que reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. E aí eles voltaram ao plano espiritual depois de 2 meses, isso foi o que eles passaram um pouco durante os 2 meses. Depois disso eles voltaram ao plano espiritual e continuaram o seu tratamento lá, né? Eles voltaram ao hospital. Após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e do pensamento generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria da nossa situação. Então, naquele aparelho que a gente tinha falado lá atrás, que aqui, com uma pobreza de palavras no nosso vocabulário, a Camila acabou colocando um aparelho de televisão, mas não é bem assim, né? A gente ainda não tem uma palavra para conseguir entender esse tipo de projetor, né? Mas aí aparecia de vez em quando a imagem dos médiums que trabalharam junto com eles, né? Pedindo por esses espíritos, rogando a Deus para que eles fossem auxiliados e sempre estavam sendo lembrados por eles. Passaram-se então 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muitos choramos sob o peso de frequentes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrenos de experimentações psíquicas, visitando os nossos amigos e lhe falando por via mediúnica. Até então, nesses 2 anos, eles nunca conseguiram visitar os familiares, somente sempre a serviço e em missões, né? Onde eles iriam aprender algo. Por esse tempo relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, ou seja, com um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer por meio dos pensamentos e radiações benévolas que dirigia a nosso favor, ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será o meu confessar. Corajoso e ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia em corpo astral, durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco. Esse médium específico que eles estavam sempre em contato e que Camilo tinha uma familiaridade com ele, até por ele ser de Portugal, este médium, ele ia durante o desdobramento ou até durante algum transe mediúnico até a colônia e ele tentava chamar através da força do pensamento esses espíritos para ter uma conversa, né? Só que obviamente os espíritos na colônia, no hospital, eles ficam como se fossem prisioneiros, né?
E esse espírito ele estava até desprotegido lá. Em algumas vezes, a espiritualidade acabava ajudando ele a retornar ao plano da matéria com guardas, porque é uma localidade muito perigosa, né? Lá onde eles ficam, e também a própria passagem acaba, por vezes, até passando próximo ao Vale dos Suicidas. Então, algumas vezes ele voltava até escoltado por conta da meritocracia que ele tinha, por conta de todo o mérito pelo trabalho que ele sempre fez, né? O que preocupava, então, soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam entrada por assaz perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente primitivo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções. Ele não era um espírito com más intenções, ele só era um espírito que ainda não estava educado, a sua mediunidade ainda não estava educado, ainda que ele foi escolhido a dedo, então ele tinha uma moralidade um pouco mais elevada, ainda assim ele não estava sendo educado para compreender que primeiro ele precisa receber o chamado ao serviço para depois servir. Ele tinha uma intenção e uma força muito grande em auxiliar e acabava meio que como metendo os pés pelas mãos, né? Tão amável como intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias assistenciais particular, como médium que era. Possuía também um livre-arbítrio, uma vez que lhe fora recomendado precater-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo de rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Então ele tinha tanta vontade de ajudar que ele não esperava o mentor ou não solicitava, inclusive, até para ir junto, né? Ele simplesmente ia sozinho, o que era muito perigoso e o que era totalmente indisciplinado, né? Então existem muitos fatores para um espírito conseguir realmente fazer um trabalho desse, né? Uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os delicados mentores uma entrevista amistosa com o amoroso compatriota. Inesperadamente, visitamo-lo, fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente enquanto me deram ordens de dizer algo por via mediúnica, como recompensa sua grande dedicação. Então, por recompensa da dedicação, Camilo, né, da dedicação do médium, Camilo teve a incumbência de conversar com ele, né, até em questão a essa não disciplina, né, e aí Camilo diz o seguinte: eis-me comovido, indeciso e perturbado, porque quando ele pensou sempre em se comunicar com algum humano, ele pensava em se comunicar com seus parentes, os seus familiares, e ali ele se viu se comunicando com uma pessoa que ele não gostaria de se comunicar, no sentido de que não era isso que ele queria, né? Ele não finaliza como foi essa comunicação, porque todo o resto do capítulo, ele fala muito sobre a vontade, como ele era um escritor, né? Sobre a sua vontade de trazer em forma de romance. Óbvio que isso, né, tudo aconteceu antes de ele escrever junto com a Ivone. Ele finaliza assim, são mais umas 4, 5, se não mais páginas, falando com um dos médicos, que é um médico espanhol que fala bastante dele dentro desse livro, né, que é o Roberto de Canalejas. Ele fala bastante com esse médico da sua vontade de trazer livros, né, porque ele escrevia. Então, de trazer experiências que ele viu, que ele acompanhou em formas de livros. E aí, nessa conversa com o Roberto abre o seu coração e fala sobre a sua última encarnação, né, que aconteceu em torno de 1680. E nessa encarnação ele conheceu uma pessoa para quem ele se apaixonou, é Leila, se eu não me engano, o nome dela. E aí ele se apaixonou perdidamente, era um espírito que ele vinha desde a época de Paulo de Tarso, desde aquela época ele vinha já em várias encarnações encontrando ela, só que nessa última ela acabou abandonando ele. Ela era de uma família muito rica, casou-se com eles, tiveram uma filha, e aí ela acabou abandonando ele não tinha muito
poder aquisitivo, apesar de ser médico, ele era muito dedicado a causas humanitárias, e ela acabou abandonando, né? E acabou cometendo suicídio. Após perder a filha dele de 7 anos, ele também se suicidou. E eles estavam em caminhos separados, e ele contando o quanto ama, contando várias histórias. E Camilo, como escritor, inclusive, vai perguntando para saber o que ocorreu, já no intuito de escrever isso. E de fato ele escreveu isso nesse livro, que é essa parte que conta, né? E aí, nessa forma investigativa, né, Camilo teve a resposta de que essa pessoa já estava encarnada, essa amada do médico Roberto já estava encarnada, tinha em torno de 5 anos, e mesmo que inconsciente, mesmo que sem saber, enquanto ela brincava no chão da casa dela, de uma família muito humilde, que ela fazia parte, ela lembrava, né, e através da imaginação, ela brincava com bonecas, sempre remetendo a pessoas em quem ela conviveu nessa última vida, né? E ela se sentia tão culpada. Roberto diz que ele gostaria muito que ela não passasse por provas e expiações pelo tanto de amor que ele tem por ela, ele gostaria de poder perdoar, mas ela mesma, ainda que enquanto no plano espiritual, ela mesma fez questão de passar por essas provas, porque o espírito sabe, né, que tem a necessidade de quitar esse débito para consigo mesmo. Não é um outro que nos cobra, mas é a nossa própria consciência. E a própria consciência dela, ainda que com 5 anos, ao sentir a presença, né, porque aí eles utilizaram aquele aparelho de televisão, aquele projetor para ver onde ela estava, né? E ao sentir a presença de Roberto, mesmo que ela não tenha consciência, mesmo que ela esteja muito longe, ao sentir essa presença, essa ligação que é feita através da força do nosso pensamento, ela começa a chorar copiosamente e ir para o colo da mãe sem motivo nenhum. E isso é incrível, né? O quanto a gente é ligado com as pessoas através da força do nosso pensamento, sem nem fazer ideia de que realmente a gente está tendo uma ligação ali com alguém, né? De que a gente é influenciado por energias que nos mandam, e nós também influenciamos através da energia que nós enviamos através do nosso pensamento. Eu simplesmente pensar em alguém, estou emanando algo que a pessoa vai receber inconscientemente, a pessoa vai receber. Então é uma ligação onde nós temos que vigiar constantemente aquilo que nós pensamos, porque é como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o pecado começa no pensamento, porque através disso já a energia já vai para o universo, até a pessoa, né, em questão está em nosso pensamento, seja um pensamento de raiva, um pensamento adúltero, qualquer tipo de pensamento prejudicial, a pessoa recebe. Então o pecado começa ali, dentro da nossa própria cabeça, onde nós achamos que não, que ninguém tem acesso, mas nós temos acesso, aliás, o universo, né, tem acesso através do fluido cósmico universal. Essa mensagem, mesmo que não proferida pelos lábios, acaba chegando àquela pessoa. Enfim, gente, isso é o que a gente tem de mais interessante nesse capítulo. Eu estou lendo junto com vocês, então todo final de semana, antes de gravar o vídeo, eu leio e separo o que é mais interessante. Não trouxe muito essa história do Roberto, porque acaba fugindo um pouco, né, sobre o principal que nós estamos falando, mas é bem bacana. Eu indico para quem ainda não tem o livro, a adquirir e ler, pra gente ir aprendendo juntos, porque a própria escrita do Camilo é maravilhosa, a forma como ele expõe, os detalhes, enfim. Mas ainda assim trouxe, né, tudo que é de mais interessante em relação a esse capítulo, as lições de como acontece no além-túmulo, né? Ainda assim eu trouxe pra gente refletir um pouquinho. Então na semana que vem a gente volta já com a parte 2. Eu imagino que talvez logo ele encontre a Ivone. Eu não sei se ele encontra a Ivone, ele fala sobre o encontro que teve com a Ivone aqui ou não, né? Porque ele tá falando sobre a experiência dele no desencarne, né? Depois de ele desencarnar, ao despertar. Então talvez tenha aqui, como ele fala da experiência de querer escrever um livro, e ele fala muito sobre isso, talvez a gente mais pra frente veja como que foi o encontro dele com a Ivone. Ainda assim, repleto sempre de lições espíritas, mesmo contando sobre a experiência dele própria, né? Basicamente isso é o que a gente tem para compreender um pouco hoje. E queria que vocês deixassem aqui o que mais de interessante, o que vocês não sabiam, né, que acontecia e que vocês acharam super interessante. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Compartilha com alguém esse estudo, ou comenta com alguém, ó, tem um estudo bem legal, porque é bom a pessoa começar desde o começo, né, desde o princípio.
E é isso, gente. A gente vai se ver na semana que vem. De qualquer forma, eu agradeço vocês por estarem acompanhando esse estudo com a gente. Ainda tem bastante, viu, gente? Ó, tem tudo isso aqui pra gente estudar, tem bastante coisa ainda. E vamos aprender ainda mais juntos, né? Enquanto eu estou aprendendo, vocês também. E é assim que se progride, né? Assim que a gente tem que caminhar, sempre de mãos dadas, tentando auxiliar o máximo possível as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que o nosso redor não seja perimetral, ainda que o nosso redor seja distante, né? Mas é isso, gente. Pra quem não segue as redes sociais, é @vivenciando o Espiritismo, tem bastante conteúdo bem bacana por lá também. E nos vemos no próximo sábado. Até mais. Tchau, tchau.